E eu sempre tive uma relação muito doentinha com a atividade física, sempre. E o mais engraçado é que eu não fui uma criança ativa, fisicamente ativa. Meus pais não eram daqueles de colocar eu para fazer esportes, eu não era daquelas crianças que a gente sabe que é mais ativa fisicamente, né? Eu sempre fui mais sedentário mesmo. Eu descobri os efeitos da atividade física no meu corpo, na minha sensação, nas minhas percepções, no meu comportamento. Eu já tinha meus 16, 17 anos. Eu já vinha sofrendo com uns períodos de ansiedade, de uma tristeza profunda, talvez uma depressão na adolescência, na pré-adolescência, não sei. E o exercício físico, ele começou a me mostrar umas coisas diferentes além disso. Qual que foi o grande problema nesse cenário? Primeiro de tudo, eu nunca fui uma criança ou uma pessoa, e nunca vou ser também, né? Já aceitei isso, com uma genética, com uma predisposição genética boa para ser atleta de qualquer coisa. Né? Nunca tive desenvolvimento físico para isso, nunca fui forte o suficiente, nunca tive habilidades além do que a maioria, né? Sempre fui uma pessoa muito comum. Né? Então, assim, o meu objetivo nunca era treinar para se tornar alguém profissional, nunca foi treinar para ser muito acima da média. O meu objetivo sempre era treinar pela sensação, não tanto da questão da percepção de evolução, mas principalmente da sensação de extravasar, da sensação de tirar uma ansiedade, um alívio, que basicamente é neurotransmissor agindo no nosso corpo, questão hormonal, o cara fica endorfinado, ele tem a motivação, ele está dopaminado para ir treinar, aquele desejo, e depois aquela sensação de prazer ao terminar uma atividade física. E eu acabei, de certa forma, me viciando nisso, porque se tornou uma fuga de tudo. De tudo. Né? E qual que é o grande problema disso? Como eu não tinha um esporte em si para me tornar bom, eu não tinha nada para desenvolver realmente, eu simplesmente ia fazendo os esportes, as atividades que eu gostava. Sem nenhuma priorização, sem nenhuma programação, e eu passei grande parte da minha vida lesionado, machucado, com dores, porque eu simplesmente fazia o treino, né? Não tinha essa priorização. Hoje, mais velho, hoje trabalhando com isso, que eu entendo qual que é a necessidade. Mas até os meus 26 anos, né, para vocês terem uma noção de um período da minha vida, quando eu voltei para o Brasil, né, eu morei na Austrália um período, e aí o que aconteceu? Eu fiquei mais ou menos, fiquei um tempo lá na Austrália, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com uma grana, com um objetivo muito claro. Né? Eu voltei especificamente com um objetivo. Acontece que esse objetivo já não deu certo no início. Depois disso, eu fui embora para uma outra cidade, eu sou do interior do Paraná, acabei indo embora para Curitiba, peguei as minhas finanças e entrei num projeto. Esse projeto era uma agência, enfim, né, não vou ficar falando muito sobre isso, mas uma das ideias é que eu entrei inicialmente junto com o sócio, né, o proprietário, com o objetivo da gente expandir a sociedade, porque ele tinha pegado uma franquia, ele ia expandir e tal, e precisaria de um gerente, né, eu já entraria com essa formação. Acontece que essa empresa não deu certo, eles acabaram sofrendo ali alguns golpes, e acabou fechando em poucos meses, e eu voltei para morar com meus pais. Olha só que foda, né, cara? Então, assim, eu já estava com meus 20 e poucos anos, já tinha saído de casa, estava um tempo fora de casa, fui morar em outra cidade com as minhas economias, não ganhei nada durante os meses que eu fiquei trabalhando nessa empresa, eu apenas gastei o dinheiro que eu tinha de reserva, perdi tudo, e eu tive que voltar a morar com os meus pais. Eu tive que voltar, isso para mim foi assim um tiro no ego, porque eu tive que voltar a morar com meus pais depois de sair da casa dos amigos meus que eu morei de favor por um tempo. Eu voltar a morar com meus pais, foi nessa época que eu conheci mais ou menos o CrossFit, né, que estava em ascensão, isso lá em 2014. E depois de um período, eu estava numa depressão extremamente profunda, eu queria ficar o máximo possível fora de casa. Eu não queria ficar dentro de casa, porque eu me sentia humilhado todas as vezes que o meu pai olhava para mim. Eu me sentia muito mal. E aí o que aconteceu? Eu arrumei um emprego numa faculdade, e essa faculdade, a carga horária dela era da 1h da tarde até as 10h40 da noite, né? Porque é o período que a faculdade particular estava atuando ali. Eu acordava pela manhã e eu treinava das 8 horas da manhã
até perto do meio-dia, todos os dias. Tá? 4 horas eu ficava na academia fazendo todos os tipos de atividade física possíveis. Eu emagrecia absurdamente. Foi assim, um período que eu vivia cansado, vivia mal, só que eu criei uma dependência, uma relação tão doentia com aquela prática esportiva que se eu não fizesse aquilo todos os dias, inclusive nos domingos, eu não conseguia conviver comigo mesmo, porque era uma cobrança. Eu precisava realmente esvaziar o máximo possível a minha cabeça para não ter substrato mental e comportamental para pensar nos problemas, cara. Então eu vivia exausto. Esse foi o primeiro momento que eu percebi que havia alguma coisa estranha. Mas esse comportamento já era antigo, eu já tinha feito isso várias vezes na vida. Chegou até um determinado momento que eu rompi o meu menisco, né, jogando bola, nem era treinando crossfit, fui brincar de bola, e aí por aquele corpo extremamente fadigado que vivia, né, durante todo aquele período, só de eu entrar no campo e pisar na grama sintética ali, o meu menisco estourou, né, e foi um momento que foi extremamente complexo, porque, pensa bem, o negócio foi o que me impedia de chegar realmente no fundo do poço, sabe? No poço ali tinha como se fosse um degrau, né? E eu tava naquele degrauzinho na lateral do poço me segurando. Essa era a atividade física para mim. Eu só fazia isso. E, mais uma vez, sem intuito nenhum de competir, sem intuito nenhum de ser um cara bom, eu só queria gastar o máximo de energia possível para viver exausto e não ter energia suficiente para pensar nas coisas direito, né? E depois dessa lesão, eu tive que repensar muitas coisas na vida. Foi um momento tão complexo que eu não tinha dinheiro nem para pagar a cirurgia, mesmo uma humilhação na minha conta, né? E foi aí, galera, que apareceu a ideia de se estudar a nutrição, porque eu já estava fazendo tudo o possível para me recuperar o mais rápido, mas eu precisava aprender coisas sobre como o que eu tinha ao meu alcance para melhorar. E aí foi que entrou a nutrição. Comecei a estudar para mim, né? Eu já tinha conhecimento de nutrição básica, essa nutrição de cálculo de macro para emagrecimento, essas coisas, eu já tinha pleno conhecimento a respeito dessas coisas. Olha que legal, tá vendo? Vou cortar vocês aqui, ó, o lagartão lá. Isso aqui é maravilhoso de Jurerê. Você tá andando aqui, tem os lagartinhos aqui, olha que bonito. Cara, ali é a praia, tá? Atrás dessa restinga. Não, não, amigo, pode vir. Cortar o bicho, coitado. Enfim, galera, voltando aqui ao assunto. E aí eu precisava redescobrir, né? Precisava refazer toda essa da minha vida, né? O que eu ia fazer agora? Que aquilo que me segurava, aquilo que me impedia de fazer qualquer cagada, de viver no fundo do poço, foi retirado. Comecei então a dedicar exclusivamente à nutrição. Então, a nutrição passou a ser a minha nova atividade física, porque estudava o dia inteiro, né? Comecei a estudar o dia inteiro e aí já, depois de um tempo, engatei na faculdade e tudo mais. Só que esse comportamento, ele nunca sumiu, né? Ele existe até hoje. E eu percebo isso. Eu falei para vocês que num dos vídeos passados aí que eu tinha me machucado, que eu estava fora daqui do YouTube porque eu tenho outras prioridades e tudo mais, o que é de fato. E eu tenho essa tendência de me afundar, assim, de entrar no modo John Wick total nas coisas que eu estou fazendo, que é um baita de uma qualidade na minha percepção, só que ela traz esses riscos, né, quando não bem governados ali. Então todas as vezes que eu tenho esses períodos mais intensos de trabalho também, eu começo a perceber uma necessidade gigantesca de fazer atividade física, seja nadar, correr, de qualquer coisa que exija um pouco mais, né? A musculação não é tanto assim, a não ser que seja treino de força, né? Powerlifting mesmo. Mas a musculação não me traz essa sensação, mais o treino de jiu-jitsu, o treino de força, o treino de corrida, de natação, e acaba acumulando um volume de treino extremamente alto, considerando, cara, que eu não faço só isso da vida, né? Eu tenho uma empresa para gerenciar, tenho 2 empresas para gerenciar, tenho, né, e tudo mais aí, funcionários, colaboradores, tenho os parceiros, né, clientes, pacientes para prestar contas do meu trabalho. E esse estresse,
ele é como se fosse uma demanda, ele implora para que eu vá fazer mais e mais atividade física e acaba se tornando uma coisa doentia porque as chances de eu me machucar são muito grandes. Então eu tenho que conscientemente programar o treino de forma adequada. E por que eu estou falando isso? Porque isso não é uma coisa exclusiva minha, tá, pessoal? A gente atende muita gente na clínica, tem essa variedade de pessoas, né? E quando a gente pega pessoas com uma característica similar à minha, a gente percebe que são pessoas que praticam esportes há anos, e muitas vezes são esportes variados. O cara que veio do CrossFit e aí ele foi para o triatlon, daí ele foi para o jiu-jitsu, né? É uma prática esportiva que ele vai praticando ao longo da vida, também sem o intuito de ser um profissional, sem ter um grande rendimento fora da média. Mas a gente começa a perceber uma frequência muito grande de lesões, uma frequência muito grande de overreaching funcional, que é um quase overtraining, né? É difícil uma pessoa não atleta entrar em overtraining, mas um overreaching é muito comum. E as pessoas vivem cansadas, fadigadas, começam a ter déficits de vitaminas, aí acha que tem que comer mais, aí engorda, aí começa a comer menos, quando na realidade elas precisariam de uma programação melhor de treinamento. Só que eu entendo, cara, por que é tão difícil fazer programação de treino. Porque na programação e a periodização de treinamento, você não vai treinar na sua capacidade máxima o tempo todo. Você não vai full o tempo todo. Você precisa fazer as oscilações durante um período determinado percentual. Ah, agora a gente vai treinar com 50%. Ah, agora a gente vai treinar ali com, sei lá, com 20% do que deveria ser. E você muitas vezes quer chegar ao seu 100% todas as vezes. E isso é uma merda, porque isso impede você de progredir no teu hobby, né? E ao mesmo tempo aumenta drasticamente os riscos de lesões. E essa reflexão eu gostaria de trazer para vocês, porque essa relação com o esporte ela é muito boa, mas é muito importante ter essa percepção se essa relação ela não é doentia, tá? Porque se você está o tempo todo tentando extravasar alguma coisa, fugir de alguma coisa, ou então depositar todo o teu estresse e ansiedade especificamente nisso, vai chegar um determinado momento em que é adaptação natural, né? Você vai precisar de mais e mais volume de treinamento para chegar naquele nível de sensação plena, vai viver cansado e vai ter esses riscos aí. Uma coisa muito mais prudente do que tentar, e é isso sou eu falando, né, e inclusive falando para mim mesmo, uma das coisas mais prudentes que a gente deve fazer não é somente pensar na questão de depositar o estresse ou aliviar o estresse, mas sim como que eu posso evitar de chegar nesse ponto de estresse, né? A prevenção disso que passa a ser o mais importante, porque em grande parte dos casos as pessoas até param de se divertir, né? Param de ter essa relação, esse desenvolvimento. Tá? Então essa é a grande questão de percepção que a gente tem que ter do quão doentio isso pode ser para você. Tá? Abraço para você.